Você está feliz com Jesus? Dá um glória a Deus bem alto então. Dá um aleluia bem alto aí no seu lugar. Celebre ao seu Senhor no seu lugar. Deus é bom, gente. Repita comigo, Deus é bom. E o diabo não presta. Nós não temos nada com ele. Fedorento não vale nada. Mas nós não temos nada com ele, mas nós temos tudo a ver com o céu. E Johnny, nós temos tudo a ver com o céu. Eu declaro uma realidade celestial sobre a sua vida. Eu declaro que portas, janelas do céu serão abertas sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua geração, sobre as pessoas que estão vindo após você, sobre até 1000 gerações. A bênção do Senhor caminhará e correrá atrás de você. A palavra de Deus fala que a bênção perseguirá aqueles que creem em Cristo Jesus. Então eu declaro para você não uma bênção terrena, não coisas que você possa juntar por 80 anos aqui nessa terra, mas um galardão celestial sobre a sua vida. Quem está aqui nesse lugar? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu queria avisar que os visitantes dessa noite, você que nos visita aqui pela primeira vez, você preencheu, pegou um connect, um papelzinho. Ao término do culto, você pode passar lá atrás, onde tem um lugarzinho ali, queremos encontrar você, o visitante vem aqui, e você entrega esse connect para um dos nossos voluntários, e você vai receber uma lembrança da nossa igreja, tá bom, gente? É um kitzinho que eles prepararam com muito carinho para vocês. Então você, visitante, não adianta chegar, eu sou visitante, pastor, mas se você não tem connect, não adianta chegar lá. Lembra que você está na igreja, tá? Tá bom, querido? Lembra que você está na igreja. Não adianta você chegar lá sem connect. Apresenta o connect, você vai ganhar um kitzinho que tem ali uns presentes para você. Amém ou não amém? Vamos para a palavra de Deus? Quem aqui quer ouvir a palavra de Deus? Coloque uma de suas mãos no seu coração e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Mas eu não só quero ouvir, eu preciso ouvir a tua palavra. A tua palavra que é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. A tua palavra que é viva e eficaz, transformadora em teus dias, em meus dias. A tua palavra que causa frutos, mudança, transformação dentro do meu ser. A tua palavra que não volta vazia. A tua palavra que diz que passarão céus e terra, mas a tua palavra sobre a minha vida permanecerá. Nós queremos ouvir a tua palavra, ser capacitados pela tua palavra, ser guiados pela tua palavra. No nome de Jesus nós oramos por esse momento e te agradecemos, para a glória do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém ou não amém? Repita comigo: o lugar mais seguro da terra. O lugar mais seguro da terra. Qual é esse lugar? Aonde é esse lugar? Cristiano, qual que é o lugar geográfico que se encontra a maior segurança da terra? Michele, aonde? Qual é a pessoa? Qual é a condição que pode me proporcionar o lugar mais seguro da terra? Eu quero te fazer algumas perguntas antes de nós começarmos. Mas primeiramente eu quero ler um texto que está em Romanos capítulo 8, muito conhecido. O texto talvez do apóstolo Paulo mais pregado nos dias atuais e também na história. Romanos capítulo 8, verso 28. E a minha versão vai dizer o seguinte: sabemos que Deus age. É a NVI, tá, querido? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Sabemos que Deus age em quantas coisas? 2 coisas, 3 coisas, algumas coisas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pastor, o que tem a ver esse versículo com o lugar mais seguro da terra? Você vai entender no decorrer da mensagem. Você me dá alguns minutos? Poucos minutos, eu creio que você vai entender isso, amém? Eu creio que você vai sair daqui seguro, mas não em si, não nos seus recursos, não nas pessoas que estão do seu lado, mas no lugar mais seguro da terra. Você não mais terá medo, você não mais terá aflições que vão te abalar e te derrubar. Você não vai mais cair em ciladas, em buracos que muitas vezes você caía, porque você vai entender que o lugar mais seguro da terra não tem a ver com sua condição financeira. O
lugar mais seguro da terra não tem a ver com o carro que você anda, ou a casa que você mora, ou com as pessoas que estão ao seu lado. O lugar mais seguro da terra está debaixo do propósito do Senhor para a sua vida. Nós vamos entender isso. Eu quero te fazer algumas perguntas. Pastor Corona, que bom te ter aqui. Uma honra ter você aqui. Deixa eu te perguntar, querido. Você que mudou há pouco tempo, Pastor Corona, me responde qual é um dos fatores mais determinantes que faz com que nós vamos escolher. Você que vende apartamento, Alex, qual é o fator mais determinante, um dos mais, daqui a pouco top 3, que faz você escolher o lugar que você vai morar? Segurança. Talvez preço, talvez a negociação, mas um dos lugares, um dos fatores mais determinantes para mim, eu acredito que seja para você, o óleo não importa se daqui a pouco é mais barato ou mais caro, se não é tão agradável aos meus olhos, mas eu procuro um lugar seguro, porque ali estará a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha filha, a vida das pessoas que eu amo. Então eu procuro proporcionar uma segurança. Eu diria que isso pode estar dentro dos top 3. Às vezes eu e você já deixamos de fazer algum negócio, Deni, ou irmos a algum lugar porque estamos inseguros com aquilo. Às vezes não nos passa segurança algumas coisas que vamos fazer. Cristiano, vamos comprar um carro, vamos vender um carro. Quantas vezes desistimos de um negócio porque nos sentimos inseguros com aquilo? Não temos plena convicção, não temos plena segurança. Quando viajamos de férias em família, seja por avião ou por carro, fizemos revisão no carro, procuramos a melhor rota, procuramos o melhor lugar para nos instalar, para ficar e desfrutar um momento com a nossa família, e nós buscamos encontrar o lugar mais seguro possível para ficar com os nossos. Tem homem aqui? Tem homem aqui? Tem homem casado aqui? Tem homem que tem filho aqui? Vai diminuindo, né? Se aligera, homem. Tem que dizer assim, pastor, ainda não sou casado, mas vou encontrar minha varoa aqui essa noite, aleluia. Vou tomar um cafezinho com ela ali no Jet Coffee depois. O que a sua mulher procura em você, nas suas palavras e nas suas atitudes? O que mais ela procura que você transpareça para ela, você homem, preste atenção, é segurança. Nas suas afirmações, nas suas direções, naquilo que você vai fazer, é segurança. Eu me sinto segura na sua decisão, eu me sinto segura onde nós estamos, que você nos direcionou. Por quê? Porque a nossa família está aqui, o nosso filho, a nossa filha, os nossos estarão aqui. Mas deixa eu ler um outro texto para nós ainda introduzirmos essa mensagem. Alguns poucos minutos, você me dá alguns minutos dessa noite? Amém ou não amém? Você está aqui comigo, querido? Quem tá, Fábio, você está aqui comigo, Fábio? Que bom te ver aqui, Fábio. Você está aqui comigo, sim ou não? Dá um glória a Deus aí então no seu lugar. Aleluia, você está aqui. Preste atenção. Salmo de número 127, versículo 1 e 2, escrito por Salomão, diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil, Vitor, trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, pastor Estela, será inútil a sentinela montar uma guarda, ficar de guarda. Versículo 2: será inútil levantar cedo, pastor Corona, e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O Senhor concede descanso àqueles a quem ama. Eu declaro sobre sua vida que essa noite você vai dormir. Essa noite você vai descansar. Os problemas não vão te abalar, as situações não vão te tirar sono, pesadelo não vai te acordar. Se algo te acordar essa noite, Felipe, é porque é a presença de Deus te chamando para ficar de joelho. Senão você vai dormir a noite inteira e vai descansar, porque o Senhor concede sono àqueles que Ele ama. Mas preste atenção o que diz no início do texto: inútil será para você levantar cedo e dormir tarde, se o Senhor não estiver na história. Inútil é o construtor da casa trabalhar na construção se o Senhor não for o construtor, se o Senhor não estiver à frente.
Se o Senhor não vigia a cidade, em vão está lá um sentinela. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Mais uma vez, repetidas vezes, Marcos, Bianca. O nosso seguro, a nossa segurança não está na nossa apólice. Não está no nosso carro mais tecnológico, não está na nossa conta bancária, não está nem em pessoas. Ai, você me deixa seguro. Tudo bem, nós temos alicerce, nós temos pessoas alvos, mas o nosso seguro está no Senhor. O nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, Jesus Cristo, nosso Senhor, André Jonas, é quem nos dá o seguro da nossa vida. Eu não estou aqui falando, Nath, que nós devemos ser negligentes, porque o medo, aliás, Isa, ele baliza algumas situações. O medo e a prudência, ele baliza, alerta, Rafa, algumas situações do nosso caminho. Muitas vezes, Fabi, é muito importante nós ficarmos com um pouquinho de medo das situações, porque o medo, que é a prudência, nos traz alerta para as situações. Mas o que o Senhor está comunicando aos nossos corações aqui nessa noite é que não existe lugar adquirido, não existe lugar conquistado, comprado por homens, mais seguro do que estar debaixo do propósito dEle. Não, você não está entendendo. Não existe lugar adquirido, não existe lugar comprado, não existe lugar conquistado por homens, mais seguro do que estar debaixo do propósito do Senhor para as nossas vidas. Pastor, mas é difícil, quem disse que ia ser fácil? O apóstolo Paulo está dizendo que algumas coisas cooperam para o bem. Sim ou não? Só as coisas boas cooperam para o bem. Todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, cooperam para o bem. Como assim? Calma, nós vamos entender. O nosso texto de Romanos vai começar o capítulo, e do início ao fim do capítulo você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre o Espírito Santo. Ele, do início ao fim, você pode ler Romanos 8 inteiro em sua casa, você vai ver que o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo nos dá certeza que somos filhos de Deus, o Espírito Santo nos faz satisfazer a Deus. Você vai ver que no capítulo 8 completo, o apóstolo Paulo lhe vai dando as atribuições do Espírito Santo. Mas o que eu acho mais interessante é que ele fala que o Espírito Santo não está de passagem em nós. Vinícius, o Espírito Santo habita em nós. Você não é passagem do Espírito Santo, você é uma habitação, Maicon, do Espírito Santo de Deus. Você é casa, você é morada, você é guiado pelo Espírito Santo. Você tem que entender sobre a pessoa do Espírito. O Espírito Santo não é um arrepio, não é uma atmosfera, não é um vento, por mais que ele promova essas coisas. Renata, o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa do Espírito que habita em nós. Então o Espírito Santo faz morada em nós. Ele nos faz satisfazer a Deus, ele é o nosso guia. O Evangelho vai dizer que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, Leone. Em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia na verdade. Tudo que procede do Espírito vem da verdade, vem da palavra. Por isso você não vai conseguir você só vai conseguir ter certeza que é a voz do Espírito Santo se a instrução vier da verdade. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Uma vez eu escutei uma história, pastor Corona, de que um homem de Deus estava andando pela rua e de repente uma mulher de uma outra religião, eu não sei dizer certo qual era a religião, mas uma mulher de outra religião disse para ele assim: eu posso ler a sua mão? E ele disse: sim, claro que você pode ler a minha mão. Ele estendeu a mão para ela, e ela colocou a mão sobre a mão dele e soltou. E disse assim: o meu guia está dizendo que eu não consigo ler a sua mão. Ele disse assim:
eu posso ler a sua mão? Ela, você ler a minha mão? Sim, está na sua mão. Existem dois caminhos: o da vida e o da morte, o da verdade e o da mentira. O seu guia diz que você não pode ler a minha mão, mas o meu guia me guia em toda a verdade, e está te convidando para viver essa verdade que não se vê em uma mão, essa verdade que não se vê em uma atmosfera, essa verdade que é declarada sobre a minha e a sua vida todos os dias. Ele nos guia em toda a verdade. Mas pastor, o que isso tem a ver com um lugar mais seguro da terra? Eu vou te falar, calma aí. A partir disso nós aprendemos que viver e andar no Espírito de Deus, se nós andarmos e vivermos no Espírito de Deus, a nossa segurança não será mais falível. Por mais boa que seja a nossa segurança, ela não estará mais nos nossos recursos, Michele. Quando nós andamos pelo Espírito, nós entendemos que a nossa segurança não está em pessoas, Rafa, não está no emprego, não está na nossa casa. Deus irá agir em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. O lugar mais seguro da terra está debaixo do propósito do Senhor. E quando nós andamos pelo Espírito, sabemos quem é o Espírito, somos ministrados pelo Espírito, nós conseguimos viver esse texto, em que Deus age. Há uma cooperação. Eu gosto dessa minha versão aqui que fala: sabemos que Deus age em todas as coisas. Há uma cooperação de Deus para o bem, em todas as coisas da nossa vida. Todas as coisas. Até nas ruins, pastor. Sim, até nas ruins. O Senhor não está falando que somente nas coisas boas cooperam. São todas as coisas que cooperam para o bem, e isso é até nas ruins. Tem um exemplo no livro de Gênesis, que você conhece muito bem a história, que é um homem chamado José. Quem aqui já ouviu falar da história de José? É muito interessante a história dele, é uma história bem longa, é uma história muito bonita. Mas é interessante que quando, lá no término da sua história, no finalzinho, indo para o final, para os finalmente da sua história, quando seus irmãos reencontram ele e ele se apresenta aos seus irmãos, ele diz para os seus irmãos a seguinte coisa: vocês me venderam, vocês me jogaram numa cova, vocês iriam me matar, eu virei escravo, eu fui preso, eu fui acusado injustamente, mas o Senhor reciclou essas coisas. O Senhor transformou a maldição em bênção. O Senhor transformou aquilo que era mal em bom. O Senhor converteu o dia ruim num dia bom. O Senhor me ensinou através da tempestade, e a tempestade cooperou para o meu bem e para o cumprimento do seu propósito. Queridos, você vai analisar uma história como aquela. Um homem que é acusado injustamente, vendido pelos seus irmãos, vira escravo, vai preso. De repente, Camila, o Senhor, Ele desenvolve, Ele faz um cargo para esse homem. Ele vira governador, repita, governador. Hoje em dia é muito comum, você conhece governadores. Mas naquela época, Vitor, nunca tinha existido um governador. Então o Senhor, Ele cria um cargo para colocar José, desculpe. Quase igual, né? José Vitor, eu olhei para você agora, lembrei. Ele cria um cargo: você vai ser governador. E acima dele, somente o faraó. Acima dele, só quem mandava em tudo. Então quando os seus irmãos apresentam-se a ele, e os irmãos ficam atemorizados quando viram que era José, e José se apresenta, e ele diz: não, calma aí. Por mais que vocês fizeram tudo o que fizeram por mim, por mais que vocês me venderam, me deram por morto, o Senhor transformou isso que vocês fizeram em bênção. Isso cooperou para o meu bem. Isso me trouxe para perto, isso me atraiu a presença.
eu escutei de uma citação de um livro, onde o pastor dizia que ele foi abordado, pastora Vitória, por um membro da igreja. E esse membro da igreja, ele queria prestar uma ação de graças, um culto de ação de graças ao Senhor. E o pastor questionou: mas por que você quer? Não, pastor, porque eu estava enfermo, eu estava muito doente, à beira da morte, Cristiano. Mas o Senhor me curou. O Senhor me curou, o Senhor manifestou sua graça, e a cura do Senhor veio sobre a minha vida. E esse pastor, ele disse: nossa, muito legal, muito bom, nós precisamos cultuar ao Senhor, fazer um agradecimento ao Senhor em um culto pela sua cura. Ele disse: não, pastor, eu não quero agradecer pela cura, eu quero agradecer pela enfermidade. Olha isso, Alex, eu não quero agradecer pela cura, eu quero agradecer pela enfermidade. O pastor disse: como assim? A enfermidade me trouxe de volta. Eu estava afastado, eu estava longe dos caminhos, eu estava distante de Deus, eu não falava mais com Deus, eu não lia mais a Bíblia, eu não orava mais, eu não jejuava mais, eu não vinha mais no culto, eu não fazia mais nada. Mas essa tempestade, essa enfermidade me trouxe de volta. Eu não sei quais são os caminhos que você estava andando, eu não sei quais as enfermidades, quais são as dificuldades, eu não sei qual foi a sua trajetória até aqui, mas tenha certeza que isso está cooperando para o seu bem. O Senhor está te atraindo de volta. Esse deserto, que é um lugar de passagem, vai te levar para a terra prometida. Eu não sei qual tem sido a tempestade da sua vida, mas o Senhor pode converter o dia mau em um dia bom. Para pensar, como seria o meu e o seu clamor, a minha e a sua adoração, Corona, se não fossem os desertos? Para pensar. Como seria a nossa entrega, Douglas? Como seria a nossa devoção ao Senhor se não fossem os desertos da nossa vida? Talvez não estaríamos nem aqui, gente. Sabe por quê? Sabe por que nós passamos por desertos? Porque se não tiver desertos na nossa vida, nós vamos achar que somos infalíveis, que somos super-heróis. Nós vamos achar que com a gente não acontece nada, que somos deuses. E o Senhor nos coloca no deserto. O Senhor, apóstolo Paulo disse: Corona, foi-me deixado um espinho na carne. Eu orei 3 vezes para que ele saísse e ele não saiu. Preste atenção, eu estou falando de um homem, apóstolo Paulo. Lucas, eu estou falando de um homem que a sombra dele curava os outros. A sombra, ele passava, a sombra dele curava as pessoas. E ele teve que orar 3 vezes para que um espinho da carne dele saísse, e esse espinho não saiu. Deus responde para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando você é fraco, eu me faço forte sobre a sua vida. Entenda, meu querido, a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor que te alcançou, te transformou, ela te basta. Mas fique tranquilo que o Senhor pode transformar toda essa situação ruim hoje aos seus olhos, vai cooperar para o seu bem. Se você ama a Deus, se você vive de acordo com o propósito de Deus, vai cooperar para o bem. E Deus nos testifica várias vezes. Eu gosto muito da maneira como Deus fala comigo. Essa palavra já estava no meu coração durante essa semana passada, e eu estava tentando encaixar ela, fazer, arrumar, ajeitar, e parecia que faltava um texto, alguma coisa. Faltava uma liga, sabe? Né, engenheiro? Falta um negocinho assim, falta uma liga. Aí hoje de manhã, eu pego o meu celular, o meu pai manda uma mensagem no grupo que tem eu, ele e meu irmão. E ele diz assim: para a semana de vocês. Gente, meu pai não é pastor. Meu pai não conhece Jesus como eu sei, como eu conheço ainda. Meu pai não tem conhecimento bíblico. Daqui a pouco está até me assistindo aí. Beijo, pai, te amo. O Senhor me ajudou muito, foi Deus na minha vida hoje de manhã, foi boca de Deus. E ele disse assim: para a semana de vocês. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro, diz o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. E daí eu disse: Senhor, obrigado. O Senhor testifica. Por isso eu digo uma coisa, querido, sabe? Às vezes nós nos achamos incapazes. Eu não sou pastor, eu nunca li a Bíblia inteira, eu não sei tanta coisa. Meu pai também não. Ele só foi usado por Deus. Ele disse para mim e para o meu irmão hoje de manhã: bom dia, meus filhos, amo vocês para a semana de vocês. Jeremias 29:11. Meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque hoje eu estou vendo meu pai me mandando um versículo. Deus é bom, gente. Deixa eu te falar uma coisa: você não é o único, você é o primeiro. Você não é o único, você é o primeiro. O primeiro da sua casa, o primeiro da sua família, o primeiro do seu trabalho, o primeiro da sua faculdade. Muitos virão a partir de você. Se posicione como alguém celestial. Se posicione com uma postura espiritual. Se posicione como alguém que vive os planos, como alguém que vive no lugar mais seguro dessa terra, que é debaixo do propósito do Senhor. E as pessoas virão a diferença, se perguntarão: o que aconteceu com ele, Corona? O que houve com ele? O que aconteceu com ele? Ninguém dava nada, não servia para nada, não ia dar em nada, ia acabar em nada vezes nada. Porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e futuro. Então eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei onde você tem buscado a sua segurança. Mas o Senhor está dizendo essa noite: eu estou usando disso que está acontecendo na sua vida para contribuir para o seu bem. Eu sei que não dá para entender, gente. Eu sei que na hora é difícil. Eu sei que quando está passando, quando está batendo na carne, quando o sangue está fervendo, quando a cabeça não dorme, quando a ansiedade vem, eu sei que é difícil. Mas quer um conselho? Amém? Alguém quer um conselho? Dobra teu joelho. Vai para a palavra de Deus. Sabe por quê, meu querido? A gente rasga tudo isso aqui, fecha a porta da igreja e vai embora. Se a gente não fizer isso, não te mostre fraco no dia da angústia, porque senão a tua força é pequena. Se a gente não tomar posse, se a gente não viver isso, se a gente não tiver a lei, a palavra de Deus estampada em nosso coração, a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Se eu não tiver a palavra, se eu não tiver o Senhor do meu lado, meus queridos, de nada adianta isso tudo. Chamados de acordo com o seu propósito. O lugar mais seguro da terra é dentro do propósito de Deus. Sempre que você estiver dentro do propósito de Deus, Ele vai te proteger, porque protegendo você, Ele protege o propósito. Não tem a ver só com você, a última bolachinha do pacote. Não tem a ver com você, CPF. Não tem a ver com você, última Coca-Cola do deserto. Tem a ver com um propósito de Deus. Por isso toda vez que o Senhor te protege, Ele está protegendo o propósito dEle. Por isso que se nós estivermos debaixo do propósito do Senhor, nós estaremos protegidos. Deus está dizendo: se você estiver no meu propósito, eu farei você dar certo. Se você estiver no meu propósito, eu vou lutar com você. Se você estiver no meu propósito, seus inimigos cairão. Se você estiver debaixo do meu propósito, não, você não está entendendo. Se você estiver debaixo do propósito do Senhor, Ele vai lutar as suas guerras, Ele vai à sua frente, Ele vai abrir o caminho, Ele vai abrir o mar, Ele vai lutar por você e com você. E agindo o Senhor, quem poderá impedir? Aleluia! Por isso caminhe. Não é um lugar palpável, não é um único lugar geográfico. É a pessoa do Espírito Santo de Deus, o lugar mais seguro dessa terra. Viver debaixo do propósito do Senhor.
Existe um escritor chamado John Bunyan. Esse homem, ele prega o evangelho na Inglaterra e ele é preso por pregar o evangelho. Alex, preste atenção, eu estou aqui livremente com 800 pessoas aqui dentro me ouvindo, e eu sairei daqui com a segurança de que eu não serei preso. Pode ser que um dia isso chegue, a perseguição virá, é o cumprimento da palavra. Mas esse homem, por pregar na Inglaterra, ele é preso, e ele passa 14 anos preso. Ele não vê seu filho crescer, e durante esse período, Márcio, os homens, os policiais, os magistrados da época, eles diziam assim para ele: é só você parar de pregar que nós te soltamos. É só você parar de falar desse Jesus que nós te soltaremos. Ele disse o seguinte: pode me soltar, e no segundo seguinte eu estarei pregando e falando de Jesus. Olha isso, gente. Imagina a dor da alma desse homem. Você acha que ele não estava sofrendo? Você acha que viver longe do filho, longe das suas pessoas, tu acha que a amargura, a alma desse homem não estava gritando? Agora esse homem, depois de 14 anos de reflexão, ele escreve um livro, um dos livros mais lidos em todo o mundo, chamado O Peregrino. Todo cristão conhece, até quem não é cristão conhece. Um dos livros mais conhecidos. Se não fosse esse tempo ruim, se não fosse essa adversidade, se não fosse essa tempestade, essa prisão, assim como José, o Senhor usou desse momento para que a mensagem dele se espalhasse. E a pregação não ficou tão somente na Inglaterra, a pregação foi para todo mundo, porque esse homem vendeu milhares e milhares de exemplares. Meus irmãos, o que eu quero que você entenda é o seguinte: por mais que nós estamos sujeitos a esse mundo, nós somos sujeitos a esse mundo, que nos impõe milhares e milhares de coisas, para nós corrermos atrás. Corra atrás do dinheiro, corra atrás do seu sucesso, corra atrás do seu sustento, corra atrás da sua segurança. Entenda, a nossa segurança não está nas coisas. A nossa segurança está numa pessoa. A nossa segurança é a pessoa do Espírito Santo, é a pessoa de Jesus Cristo, e é o propósito de Deus. Esse é o lugar mais seguro de toda a terra. A nossa segurança está em viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Como é que eu sei o propósito de Deus para a minha vida, pastor? Anda pelo Espírito. Seja a morada do Espírito. Satisfaça a Deus através do Espírito. Porque senão será em vão a nossa corrida. Como nós lemos no Salmo 127. Será em vão o nosso trabalho. Será em vão a nossa vigilância. Será em vão a nossa construção. Por isso faça do Espírito Santo de Deus a sua morada. Seja a habitação dele. Eu tenho certeza, plena convicção do que eu estou falando, que esse será o lugar mais seguro da terra. Esse será o lugar mais seguro da terra. E não é um lugar de passagem, é um lugar de habitação. Não é um lugar de simplesmente um refrigério ou de tomar uma aspirina para remediar. É um lugar de uma habitação, de um tratamento perpétuo, de um cuidado duradouro. É um lugar celestial aonde o Senhor está trabalhando dia após dia na sua vida, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Meu querido, nessa noite não há apelo emocional, não há nada. Nessa noite há um convite para você habitar no lugar mais seguro dessa terra. Eu não sei quem você é, eu não te conheço. Eu não sei seu sobrenome, eu não sei seu endereço. Mas aquele que está nos mais altos céus inclina os ouvidos dele para ouvir o seu clamor. E ele tem dito: fala, igreja, clama, igreja, me chama, igreja, buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis
e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Eis que estou à porta aí, bato. Aquele que abrir, eu cearei com ele, ele ceará comigo, eu serei o seu Deus. Ele será o meu servo, eu serei o seu pai, ele será o meu filho. A sua vida jamais será a mesma. Por isso, nessa noite, um sinal de suas mãos. Eu quero ver aqui quem quer habitar nesse lugar mais seguro da terra. Faça um sinal com suas mãos. Eu peço para que a igreja fique com a cabeça baixa e você faz um sinal com suas mãos aí no seu lugar. Quem aqui quer habitar nesse lugar mais seguro da terra? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem aqui quer fazer do Espírito Santo morada, habitação no seu coração? Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos teus filhos que aqui estão. Eu oro por todas essas pessoas que essa noite tomaram essa decisão de fazer do Senhor morada, de morar nesse lugar mais seguro, que não tem a ver com condição, que não tem a ver com segurança humana, não tem a ver com braço forte de homem, e sim tem a ver com o guarda de Israel, e sim tem a ver com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a raiz de Davi, a pedra angular da igreja, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu oro pelos teus filhos aqui, Senhor, que eles possam encontrar esse lugar de habitação, esse lugar seguro, de refrigério, de direção, em nome de Jesus. E que esse lugar, eles jamais saiam desse lugar. Que eles jamais saiam desse lugar. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Porque nem a morte, nem a vida, nem principados ou potestades, nem largura, altura ou profundidade, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos tirar desse lugar seguro que está em Cristo Jesus, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e vivem segundo o seu propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus.